pessoal, tudo bem? Ronaldo da Excel for Canada falando aqui novamente. Eu vou falar um assunto rápido com vocês aqui, um assunto que o pessoal tem me perguntado bastante. Tem uma opinião um pouco diferente da maioria e dá mais trabalho explicar sempre o ponto de vista, mas acho que vocês vão acompanhar comigo aqui. O pessoal geralmente fala assim, pessoal, é mais fácil ir migrar para o Atlântico do que migrar para Ontário. Eu não quero ir para Ontário, eu não quero ir para BC, que é muito difícil de eu imigrar, sabe? De eu fazer a minha imigração acontecer lá. A gente, na verdade, tem uma opinião um pouquinho diferente aqui na Excel for Canada. Algumas pessoas devem concordar com a gente também, mas basicamente o que acontece? Pessoas, primeiro que não existe esse negócio de fácil e imigração na mesma frase. Não tem nada fácil na hora de migrar, não tem nada fácil na hora de você vir para o Canadá. Mas eu entendo o que as pessoas estão dizendo, é mais fácil aplicar, né? É mais fácil ser elegível, mais rápido, né? Acho que o termo que deveria ser usado é mais rápido para estar elegível nas outras províncias. Sim, esse é um ponto de análise, mas o que a gente analisa é um pouco diferente. Então deixa eu tentar ver se a gente coloca todo mundo na mesma linha de raciocínio aqui para ficar mais fácil. Muitas pessoas acham que vai ter uma vida pré-imigração e outra pós-imigração. Não muda nada. Suas contas e suas dívidas e seus problemas continuam igual. O cachorro vai fazer xixi na entrada do mesmo jeito quando você for residente e quando não for residente. É igual, entendeu? Você vai ter que pagar a conta de telefone, boleto e tudo igual. A única coisa que muda é que o reloginho parou de contar. Você não precisa voltar para o Brasil se você não quiser. Então isso com certeza faz diferença. No geral, o resto é bem parecido. Então, escolher a província única e exclusivamente porque o processo de imigração é mais rápido para ser elegível é um erro comum. Tem gente que mora em São Paulo, por exemplo, que vai para Saskatchewan, vai achar estranhíssimo morar lá. O clima é muito mais rigoroso, o estilo de vida é diferente, é muito mais agrícola. Então, às vezes a pessoa não vai se adaptar. Então, primeiro escolhe a cidade ou a província pelo seu perfil. Depois você pensa no processo de imigração, porque você vai viver com a tua família aqui durante esse tempo todinho até a imigração sair. Você tem que gostar do lugar, você tem que se identificar, sua família tem que estar bem e uma série de coisas. Agora, dizendo que você passou essa fase, que você achou uma província que seja muito boa de morar, uma cidade muito boa de morar, o outro validador é a imigração. E aí a gente entra um pouco de confusão na cabeça das pessoas. As pessoas falam assim, o Atlântico é muito mais fácil para imigrar. Por ano eles devem chamar menos de 3 mil pessoas lá nas regiões combinadas de imigração. Ontário sozinho chama 7.700, esse ano acho que são 7.700. Então se você combinar Ontário e BC, você tem uma quantidade muito maior de gente imigrando do que o Atlântico todo combinado. Então quer dizer que lá, mesmo sendo mais fácil de você estar elegível, a competição acaba sendo maior porque tem menos vagas. E agora tá trend, né? E isso muda. Às vezes a Alberta já foi muito trend há 4 ou 5 anos atrás, Saskatoon há uns 2 anos, Winnipeg, então há 3 anos atrás o pessoal só queria saber de Winnipeg. A bola da vez agora é o Atlântico porque eu não sei, é o que o pessoal fala mais nos grupos, é o que o pessoal talvez esteja se identificando um pouco mais. Então, quando você está pensando assim, Ontário e Atlântico, a primeira diferença, eu estou concentrando em Ontário só para ficar mais fácil, mas serve a mesma lógica para BC, por exemplo. Então, Ontário vai ter muito mais vagas, né, para chamar. Você fala assim, mas eles só querem chamar os camaradas com a pontuação altíssima e tal, não sei o que. Aqui existe um processo para quem é estudante, que você não precisa nem comprovar o inglês após você ser estudante, você tem que arrumar um emprego e fazer a aplicação. Tá meio bagunçado agora, porque tem a quantidade de vagas, o pessoal mudou a sistemática de aplicação, tá deixando todo mundo muito doido, mas é um processo que foi sempre mais imediato e mais rápido. Eu tenho alunos acima de 50 anos que chegaram aqui e aplicaram por esse processo, por exemplo, em Ontário e em BC também. E isso nem sempre vai acontecer no Atlântico, porque eu já disse, há condições de vagas. Mas além disso, as pessoas precisam lembrar que tem outros processos de imigração, outras coisas acontecendo em nível provincial. Por exemplo, aqui, motorista de caminhão tem um processo específico. Então, se você dirigir o caminhão por 9 meses, você está elegível para o processo de imigração com o CLB 4, que é um inglês bem entry level, para você poder fazer o seu processo de imigração. Muito mais rápido do que muita gente vai fazer no Atlântico. É caro para fazer o curso
de motorista e tal, não sei o que, mas você está resolvendo dois problemas: um bom emprego, que você vai ganhar muito bem, ou pelo menos bem o suficiente, né? E o outro fator é que te ajuda na imigração. Temos processo de imigração aqui, que se a pessoa aqui em London, por exemplo, o cara se formou em London e ele vai para Chatham, por exemplo, trabalhar num restaurante lá, por exemplo, ele está elegível para o processo de imigração right away. Temos uma versão diminuta, por exemplo, do Express Entry. Então você tem o Human Capital, que se você está elegível para o processo de imigração federal, mas a pontuação não está boa, provavelmente o da Human Capital vai estar pelo menos mais próximo ou quase right-in. Então acaba ajudando um pouco mais. Fora outros detalhes que podem acontecer aqui durante o seu período de trabalho, de escola, de conexões, de contatos, que podem te ajudar também no processo de imigração. Então, quando as pessoas falam assim, bom, é mais fácil migrar para o Atlântico, a minha resposta curta é não, não é mais fácil, porque ela tem menos vagas e os processos são mais restritos, são 2 ou 3 específicos que os alunos vão ter. Aqui você tem o do empregador, tem o do estudante, tem o Human Capital e tem os in-demand. Se você trabalhar numa montadora na área de montagem, por exemplo, você está elegível para o processo de imigração, coisa que normalmente não acontece muito em outras províncias, ok? Então é bom escolher isso com cautela, porque senão todo mundo viraria Early Childhood Education e iria para Saskatchewan, porque lá é in demand. Lá é uma profissão que hoje está em demanda, educação infantil na área de Saskatchewan. Então tem que tomar muito cuidado com a quantidade de vagas que vai ter para essa imigração. 2, as possibilidades, quanto mais possibilidade de imigração você tiver, melhor. E outra é, se prepare que tudo isso vai mudar. Todo ano tem sempre uma mexida na imigração, alguma coisa diferente, alguma coisa que bagunça. Então, quem está indo, por exemplo, para Saskatchewan com Early Childhood Education, nada garante que daqui a 2 anos, quando você terminar o curso, ou 3, quando você terminar de trabalhar, você vai estar elegível para esse processo, porque eles podem ter acabado esse processo. O Atlântico, esse projeto todo que eles estão fazendo de aceleração, é chamado um projeto piloto, né? Justamente para poder puxar o plug muito mais fácil. Então, a gente não sabe até quando ele vai continuar. Está no 3º ano, talvez chegue até o 5º ou 6º, a gente não sabe. Então, tem que ter muita cautela. Então, se você achar um lugar que você se identifique em morar, tem várias opções de imigração e a quantidade de imigração chamada é grande, você não precisa ir, como a gente brinca, né, se enfiar no meio do mato ou no meio do gelo, né, para você conseguir a sua migração. Claro que tem que ter um balanço, mas esse é o resumo da obra que a gente fala. Nunca vai assim porque é mais fácil. Não existe o mais fácil quando a gente fala de imigração. Existe o mais adequado ao seu perfil. Tá, o casal já tem mais de 50 anos, a gente não tem uma profissão que é in demand e tal. Bom, beleza, vamos pro Atlântico, que esse aí talvez sirva para você. Mas eu vejo muita gente abaixo de 40 anos, por exemplo, indo para o Atlântico direto, e eu não acho que é o movimento mais adequado, sabe? Claro, a não sei que você se identifique com o Atlântico, né? Agora você tá indo amargar, digamos assim, o 1º ou 2º ano até o 3º ano para você conseguir a residência e depois sair de lá. Não acho que é uma estratégia muito adequada, porque você vai conseguir morar bem em Ontário, em BC. Os custos são muito atrativos ainda, custo de vida e custo de investimento, e o payoff que você vai ter, né? Porque você vai chegar no momento em que as coisas ainda estão valorizando. Eu acho que vale muito a pena, principalmente quando você fala assim na região de Ontário. Enfim, a combinação dos fatores é muito legal para a região de Ontário e BC ainda serem os maiores centros de imigração. Acho que isso não deve mudar aí nos próximos 10 anos, não. Mesmo com todo o esforço que eles estão fazendo de pequenas regiões e tal, a gente ainda sabe que o pessoal vai demorar um tempo para mudar a chavinha. E, enfim, são lugares onde tem melhores empregos, são lugares onde tem empregos que pagam mais alto às vezes, qualidade de vida é excepcional. Mas, enfim, esse é só uma análise do nosso raciocínio quando a pessoa pergunta: é mais fácil migrar para o Atlântico, é mais fácil migrar para BC? Não existe muito essa análise, é uma combinação de fatores. Hoje eu ainda acho Ontário uma das províncias mais competitivas, e não é porque eu moro aqui não, porque eu já morei em BC, já morei em outros lugares, mas BC e Ontário realmente ainda tem algumas vantagens que outras províncias não tem. BC, por exemplo, o co-op lá ajuda, entendeu? E muitas províncias não ajudam. Então é bom fazer o dever de casa direitinho, fala com a gente, pergunta, manda e-mail, sinal de fumaça, o que vocês quiserem aí, e a gente vai respondendo vocês e tentando ajudar. Mas basicamente a resposta curta seria
Ontário ainda é muito mais agressivo na parte de imigração, BC também, tem muito mais vagas e tem outros processos de imigração que não é única e exclusivamente aquele caminho do aluno. Agora, claro, que tem que ser de acordo com o seu perfil também, ok? Valeu, gente. Abraço, boa semana para vocês aí, a gente volta a se falar. Até mais.